Em março de 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, um trem alemão deixou Berlim com destino à Silésia, carregando caixas lacradas com o selo do Ahnenerbe, o braço científico e ocultista da SS. Oficialmente, o conteúdo era composto por instrumentos médicos e amostras biológicas. Mas entre os registros do transporte, havia uma anotação em tinta azul que não correspondia ao protocolo militar. Project Menschenwolf, Projeto Homem-Lobo. Durante décadas, esse nome permaneceu esquecido, perdido entre milhares de documentos destruídos pelo avanço soviético. Mas em 1999, um historiador polonês, Jan Kowalski, pesquisando nos arquivos subterrâneos de Wrocław, encontrou uma pasta metálica oxidada. Dentro dela estavam páginas datilografadas, seladas com o emblema das SS Totenkopf e carimbadas com a palavra Geheim, segredo. O título do dossiê era simples e direto: Protocolo 47B, Transferências Zoofisiológicas em Humanos. As primeiras páginas descreviam experimentos com prisioneiros de guerra realizados no castelo de Czocza, uma fortaleza medieval convertida em laboratório entre 1942 e 1944. O documento falava sobre a busca por um soldado instintivo, reconectado às origens animais do homem. O texto mencionava injeções de soro, derivado de lobos cinzentos, e o uso de hormônios extraídos de glândulas suprarrenais de animais caçados nas florestas dos Cárpatos. O objetivo era criar unidades de combate que não sentissem medo, dor ou fadiga. Mas nas margens do relatório, em anotações manuscritas, surgiam frases perturbadoras. Sujeito 14 apresentou crescimento anormal dos dentes caninos. Sujeito 21 não reconhece mais ordens humanas. Testes de confinamento suspensos após mutilações mútuas. Kowalski relatou que, ao abrir a pasta, sentiu um cheiro forte de formol e ferro oxidado. Em uma das folhas, havia uma fotografia em preto e branco, mostrando 3 homens nus em uma sala fria, cercados por médicos com máscaras. Um deles, de olhos muito claros e pupilas dilatadas, parecia rugir para a câmera. O historiador tentou publicar o material, mas pouco depois sofreu um suposto acidente doméstico. Os arquivos desapareceram de seu escritório na universidade. Tudo o que restou foi uma cópia digitalizada que vazou anos depois entre colecionadores de documentos da Segunda Guerra. Em 2008, uma equipe de pesquisadores alemães da Universidade de Freiburg confirmou que o castelo de Czocza possuía corredores subterrâneos não registrados nas plantas originais. Usando radares de penetração de solo, identificaram salas circulares com equipamentos metálicos corroídos e restos de jaulas fundidas ao chão. Um dos arqueólogos descreveu o local como um laboratório medieval projetado com tecnologia do século XX. No centro da maior câmara havia o que parecia ser um tanque de contenção, medindo cerca de 3 metros de diâmetro, revestido por camadas de chumbo e vidro grosso. Em sua lateral, a palavra Menschenwolf ainda podia ser lida, gravada à mão com uma lâmina. A imprensa nunca foi autorizada a entrar no local. As autoridades alemãs alegaram risco químico devido a substâncias radioativas usadas durante a guerra. Mas alguns membros da equipe revelaram anonimamente que encontraram marcas de garras nas paredes de concreto, arranhões profundos, feitos em ângulos impossíveis para ferramentas comuns. Os relatórios oficiais encerraram o caso como pesquisa biológica experimental sem relevância atual. Mas os estudiosos que viram o material completo dizem que o conteúdo era mais do que um estudo médico. Era uma tentativa de criar um novo tipo de ser humano, ou de trazer de volta algo que a história tentou apagar. Nos registros de áudio recuperados junto às pastas, uma voz masculina, identificada como a do médico-chefe Dr. Wilhelm Eckhart, termina uma gravação com uma frase que ecoa como um epitáfio. A besta não precisa nascer, ela só precisa ser lembrada. Os documentos recuperados indicam que os primeiros testes começaram em junho de 1943, sob supervisão direta do médico militar Dr. Wilhelm Eckhart,
um ex-professor de biologia evolucionista da Universidade de Heidelberg. Oficialmente, o objetivo era estudar a capacidade adaptativa de organismos humanos em condições extremas, mas os relatórios internos usavam um termo mais antigo, Verwandlung, que significa transformação. No início, os cientistas aplicavam extratos glandulares de lobos e cães selvagens em pequenas doses, combinados com descargas elétricas e privação de sono. Os voluntários, na verdade, prisioneiros capturados na frente oriental, eram mantidos em celas subterrâneas sob constante observação. Um registro de 12 de agosto de 1943 descreve o primeiro resultado anômalo. O sujeito 07 demonstrou sensibilidade extrema à luz e aos sons, pupilas dilatadas, reflexos duplicados, períodos alternados de letargia e agressividade. Dias depois, surgem anotações ainda mais inquietantes. Sujeito 12 arrancou as unhas com os dentes, fez cortes nas mãos e lambeu o sangue. A cicatrização é anormalmente rápida. As observações científicas começavam a se misturar com linguagem supersticiosa. Eckhart anotava margens inteiras com símbolos rúnicos e citações do Eda antigo. Textos nórdicos que descreviam guerreiros em transe conhecidos como berserkers, homens que, segundo as lendas, lutavam com fúria animal, imunes à dor. No final de agosto, o projeto mudou de direção. Um telegrama vindo de Berlim ordenava a transferência de material experimental para a Hannenerbe-Abteilung für Erbbiologie, o Departamento de Biologia Hereditária. Lá, o trabalho de Eckhart passou a ser supervisionado por Karl Gebhardt, o mesmo médico pessoal de Himmler responsável por experimentos com gêmeos em Dachau. Os arquivos de Xosha mostram que os prisioneiros começaram a ser injetados com uma substância chamada serum lycanthrope, um composto de enzimas caninas e adrenalina sintética. Após a aplicação, os batimentos cardíacos dobravam e a temperatura corporal caía a níveis incompatíveis com a vida. Mas os indivíduos permaneciam conscientes. Uma gravação recuperada nos anos 90 traz a voz de um dos assistentes dizendo: "Eles uivam quando a dor começa, e quando cessa, não são mais os mesmos." No outono de 1943, 6 dos 10 sujeitos iniciais morreram. Os outros 4 foram registrados como transferidos. Mas o diário de um guarda da SS revela outro destino. Ele escreve: "À noite ouvimos arranhar o concreto. O capitão ordenou reforço nas grades. De manhã, 3 celas estavam vazias. As travas não foram arrombadas, estavam abertas por dentro. Pouco depois, o castelo entrou em quarentena. A comunicação com Berlim foi suspensa por 48 horas. Nenhum registro indica o que aconteceu nesse intervalo. Quando as operações foram retomadas, há apenas uma entrada curta no relatório final de Eckhart. Experimento 47B concluído. Resultados inconclusivos. Instalação encerrada. Os sobreviventes do castelo relataram anos depois o cheiro de queimado e o som de disparos ecoando do subsolo. Parte da fortaleza foi lacrada e concretada. As ordens diziam para apagar qualquer menção ao projeto Menschenwolf. Porém, um último documento contradiz o encerramento. Datado de 1944, um memorando assinado por Heinrich Himmler ordena o transporte de sujeitos especiais para uma base nas montanhas dos Cárpatos, classificada como Anlage 17B. Nenhum mapa moderno mostra esse local. E nas margens do papel, uma anotação manuscrita acrescenta: "Eles não devem morrer, devem aprender a caçar." A partir desse ponto, os arquivos oficiais cessam. O castelo foi abandonado e qualquer menção ao projeto desapareceu dos registros da SS. Mas em 1945, quando as tropas soviéticas ocuparam a região, um destacamento encontrou ossos humanos com marcas de dentes e paredes com arranhões profundos demais para terem sido feitos por unhas humanas. Os soviéticos lacraram o subsolo e levaram os documentos para Moscou. Durante a Guerra Fria, os arquivos permaneceram sob segredo absoluto. Somente décadas depois, com a queda do regime,
parte deles voltou à luz, revelando que o projeto Menschenwolf talvez não tivesse sido interrompido, mas continuado sob outro nome. Quando as tropas soviéticas cruzaram a fronteira da Silésia em janeiro de 1945, o castelo de Chokcha já não aparecia nos mapas oficiais. Os nazistas haviam retirado quase tudo, exceto o que não podiam levar. Os moradores locais contavam que, durante as últimas noites antes da fuga, ouviram gritos subterrâneos e tiros que vinham debaixo da fortaleza, como se uma batalha acontecesse dentro da terra. Os soviéticos chegaram com cautela, guiados por desertores da Wehrmacht. Dentro do castelo, encontraram corredores cobertos de fuligem e portas de aço lacradas por dentro. As paredes tinham marcas de queimaduras e o ar cheirava a ozônio e sangue. Em um dos andares inferiores, havia jaulas de ferro torcidas, como se tivessem sido deformadas pela força de dentro para fora. O relatório do tenente Viktor Denisov, datado de 3 de fevereiro de 1945, descreve o cenário como impróprio para explicação racional. Ele escreve: os corpos que encontramos não pareciam inteiramente humanos. Ossos alongados, arcadas dentárias duplas e mandíbulas deslocadas. Os olhos, grandes demais, vazios demais. As amostras foram enviadas ao Laboratório Central de Moscou, mas desapareceram no transporte. O castelo foi declarado área de quarentena e por mais de 40 anos o governo soviético manteve o local sob vigilância, alegando risco químico. No entanto, arquivos desclassificados após a queda da União Soviética revelaram que o Exército Vermelho havia capturado 3 sobreviventes do laboratório. Nenhum deles falava coerentemente. Os relatórios de interrogatório descrevem os prisioneiros como selvagens, incapazes de comunicação, com força desproporcional e resistência à dor. Um deles foi identificado como Hans Kessler, ex-assistente do Dr. Eckhart. O relatório de Kessler é talvez o mais perturbador de todos. Escrito à mão em um alemão desorganizado, ele confessa: eles queriam soldados que não temessem nada, mas encontraram algo que não temia a ninguém. Quando o sangue animal se uniu ao humano, não criamos guerreiros, criamos caçadores. Segundo o documento, o experimento final do projeto Menschenwolf envolveu a substituição total do sangue humano por plasma animal modificado, em uma tentativa desesperada de criar uma fusão entre instinto e obediência. Mas após a infusão, os pacientes entravam em estado de frenesi, atacando qualquer forma viva ao redor. Eckhart ordenou queimar as câmaras e lacrar o subsolo, mas já era tarde. Testemunhas soviéticas relataram que durante a inspeção ouviram uivos vindo das ruínas, sons que não se pareciam com lobos nem com homens. Os soldados atiraram contra a escuridão até as balas acabarem. Quando desceram com tochas, encontraram apenas rastros de sangue que se estendiam até os túneis inferiores, onde o piso de pedra estava arranhado por garras. Na primavera de 1946, o castelo foi finalmente abandonado. Parte de sua estrutura ruiu com o tempo, e o restante foi tomado pela floresta. Mas os camponeses da região de Lesna começaram a relatar ataques a gado e o desaparecimento de animais nas colinas próximas. Alguns afirmavam ver figuras caminhando de 4 nas noites sem lua, que desapareciam entre as árvores antes do amanhecer. Esses relatos persistiram até os anos 1950, quando uma equipe soviética de vigilância instalou sensores e cercas elétricas ao redor da área. Em um relatório confidencial de 1952, o major Anatoly Lebedev escreve: o movimento detectado não corresponde a nenhuma espécie conhecida. Altura média, 1,90 m. Locomoção bípede e quadrúpede alternada. Temperatura corporal, abaixo de 30 graus. Capacidade auditiva extrema. Pouco depois, o projeto foi encerrado. O governo soviético selou completamente os túneis de Chokcha com concreto reforçado. Nos documentos, a operação recebeu o codinome Operatsiya Volkodlak, literalmente, Operação Lobisomem. Mesmo assim, rumores persistiram. Caçadores afirmavam encontrar pegadas humanas com marcas de garras. Outros juravam ouvir uivos metálicos,
como se algo respirasse entre as paredes da fortaleza enterrada. Em 1961, um grupo de exploradores tchecos tentou entrar pelas ruínas. Nenhum deles retornou. O governo local declarou o castelo instável e perigoso. Mas o que eles selaram debaixo das pedras da Silésia ainda sussurra entre as florestas frias da Europa Oriental. Um eco distante de experimentos que nunca deveriam ter existido. Em 1983, durante as reformas do antigo Ministério da Defesa da Alemanha Oriental, operários descobriram uma caixa de metal lacrada atrás de uma parede falsa. Dentro, havia rolos de microfilmes, fotografias em preto e branco e documentos datados de 1943. No topo da pilha, um carimbo com o nome que parecia saído de um pesadelo: Project Menschenwolf. Os papéis estavam quase ilegíveis, corroídos pela umidade e pelo tempo, mas entre eles havia uma série de fotografias identificadas apenas por números. Algumas mostravam homens em uniformes médicos, outras silhuetas distorcidas presas a macas. Uma delas, mais nítida, exibia uma figura humana coberta de pelos, com os olhos refletindo o flash da câmera. O rosto estava parcialmente virado, mas a mandíbula alongada denunciava algo fora do comum. Esses arquivos foram entregues à Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, que imediatamente os classificou como material vertraulich, alto segredo. Mas em 1986, um jornalista investigativo chamado Erich Baumann, trabalhando para a revista Der Spiegel, conseguiu acesso parcial aos microfilmes através de um contato interno. O que ele encontrou o obcecou até o fim da vida. Baumann publicou uma série de artigos sobre experimentos genéticos nazistas perdidos, alegando que parte do projeto continuou no pós-guerra sob o nome de Operação Silberfang, Presas de Prata. Ele afirmava que os soviéticos teriam transferido os cientistas sobreviventes para laboratórios na Ucrânia, onde tentavam desenvolver um soro de resistência biológica. A matéria causou alvoroço, mas poucos dias depois, Baumann desapareceu. Seu apartamento em Hamburgo foi encontrado revirado, o telefone arrancado da parede e o gravador quebrado. Em sua mesa, havia uma única folha de papel com uma frase escrita à mão: "O sangue não esquece". 2 meses mais tarde, sua viúva recebeu um pacote anônimo pelo correio. Dentro, um negativo fotográfico e uma fita cassete. A imagem mostrava um corredor subterrâneo de concreto, iluminado por lâmpadas industriais. No canto da foto, uma sombra curva, quadrúpede, com proporções humanas. A gravação durava apenas 47 segundos. Nela, ouvia-se a voz de Baumann dizendo: "Eles ainda estão aqui, sob Berlim." E logo depois, um som, meio uivo, meio grito metálico, que encerrava a fita. A polícia arquivou o caso como desaparecimento voluntário, mas em 1990, após a reunificação alemã, os documentos da Stasi foram parcialmente abertos. Entre eles, um relatório intitulado Volkodlach-Bericht confirmava a existência de experimentos genéticos conduzidos em instalações secretas na Silésia e na Ucrânia entre 1946 e 1952. As descrições batiam com os antigos arquivos de Xócia: modificações corporais agressivas, aumento de densidade óssea, crescimento anômalo de pelos e dentes, comportamento predatório. Os relatórios também citavam anormalidades persistentes mesmo após a morte, o que levou à teoria de que os corpos continuavam a sofrer alterações celulares semanas depois do óbito. Em 1993, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Varsóvia, liderada pelo antropólogo Dr. Tomasz Nowicki, conseguiu autorização para explorar as ruínas do castelo. Nas galerias subterrâneas, encontraram ossadas humanas com traços anatômicos híbridos, mandíbulas com duplas fileiras de dentes e fragmentos de costelas fundidas a ossos caninos. Mas a descoberta mais perturbadora veio em uma das câmaras lacradas, um frasco de vidro preservado com fluido amarelado, contendo o que parecia ser uma glândula intacta, rotulada em alemão como Lycanthropische Drüse, exemplar 9, glândula licantrópica, amostra 9.
O governo polonês imediatamente confiscou todo o material. Oficialmente, as amostras foram transferidas para o Instituto de Medicina Forense de Cracóvia, mas até hoje não há registro de onde realmente estão. Nos anos seguintes, o castelo foi novamente fechado. As autoridades alegaram risco de desabamento, mas moradores locais contam outra versão. Dizem que os pesquisadores poloneses ouviram ruídos nos túneis durante as escavações, como se algo arranhasse o concreto de dentro para fora. E embora os jornais tenham esquecido o caso, em 1997, um arqueólogo amador publicou uma fotografia feita nas florestas próximas a Kzocha. A imagem, capturada à noite, mostra uma figura agachada, peluda, com pernas humanas e um rosto voltado para a lente. Olhos brilhando em reflexo âmbar. As autoridades declararam ser apenas um truque de luz. Mas quem viu a imagem original afirma que o olhar daquela criatura parecia reconhecer quem o observava. No início dos anos 2000, com a abertura parcial dos arquivos da Segunda Guerra, pesquisadores independentes começaram a cruzar dados de registros militares, relatórios médicos e desaparecimentos inexplicáveis ocorridos na Europa Oriental. Em meio a milhares de páginas digitalizadas, um nome reapareceu com frequência inquietante: Dr. Wilhelm Eckhardt, o mesmo cientista responsável pelos experimentos de 1943. Segundo documentos de imigração recentemente desclassificados, Eckhardt nunca foi capturado. Sob identidade falsa, ele teria fugido para a Argentina em 1949 com a ajuda da Rede Odessa, responsável por transportar antigos membros do regime nazista. Ali, em uma pequena cidade próxima a Bariloche, registros mostram a compra de um imóvel rural isolado. Curiosamente, moradores da região ainda contam histórias sobre gritos noturnos vindos das montanhas, sons que os faziam trancar portas e janelas mesmo no verão. Em 2007, uma equipe de documentaristas argentinos encontrou uma cabana abandonada nessa mesma área. Entre os destroços, havia cadernos escritos em alemão, recipientes de vidro com etiquetas corroídas e uma carta inacabada, datada de 1951, assinada por Eckhardt. Nela, o médico descrevia a chegada de novas amostras humanas, vindas da Europa, e o uso de um composto chamado Serum M, mais potente que o antigo Lycanthropichedruse. A carta terminava abruptamente com uma frase quase ilegível: "Eles aprenderam a fingir humanidade." O conteúdo foi levado às autoridades, mas nunca foi oficialmente reconhecido. Pouco tempo depois, o sítio foi cercado e declarado Zona de Interesse Arqueológico Militar. Nenhuma escavação foi permitida desde então. Enquanto isso, registros policiais da região começaram a exibir um padrão. Entre 1950 e 1962, 14 pessoas desapareceram nas florestas de Bariloche. Os corpos de 3 delas foram encontrados com ferimentos que especialistas descreveram como mordidas de grande predador, embora nenhuma espécie local correspondesse ao formato das marcas. Décadas mais tarde, em 2013, um pesquisador alemão chamado Dieter Klein, especializado em biotecnologia nazista, publicou um livro chamado O Instinto Final. Ele afirmava que parte das técnicas de modificação genética usadas no projeto Menschenwolf foram absorvidas por programas de pesquisa soviéticos e, posteriormente, ocidentais. Klein incluía uma fotografia inédita, datada de 1969, mostrando o interior de um laboratório subterrâneo na Polônia. Tubos de contenção, fluidos avermelhados e uma forma humana suspensa em líquido, parcialmente coberta por pelos. O governo negou a autenticidade da imagem, mas especialistas em restauração fotográfica confirmaram: o negativo era genuíno e datava realmente do pós-guerra. Nos anos seguintes, novos relatos surgiram. Em 2018, um grupo de exploradores urbanos filmou ruínas próximas ao castelo de Kzocha. O vídeo, que viralizou brevemente antes de ser removido, mostrava um corredor subterrâneo com símbolos gravados nas paredes, idênticos aos relatados nos documentos de 1943. Ao fundo, podia-se ouvir um som profundo e rítmico, semelhante a uma respiração pesada.
Os exploradores juraram que não havia ninguém com eles naquele momento. Hoje, as autoridades tratam tudo como teoria conspiratória. Mas mesmo os mais céticos reconhecem que há lacunas que a história ainda não explicou. Por que o Ahnenerbe, uma instituição científica, se interessaria tanto por mitologia nórdica e pela lenda dos lobisomens? Por que os nazistas financiaram pesquisas biológicas em regiões específicas dos Cárpatos, onde o folclore fala há séculos de homens que se transformam à noite? Talvez, como disse Eckhart em seu último relatório, o objetivo nunca tenha sido criar monstros, mas reacender uma memória ancestral adormecida no próprio DNA humano. Os registros de 1943, as ruínas de Quizocha, os desaparecimentos na Argentina e as imagens modernas compõem um mesmo padrão, um fio contínuo de ciência e loucura, onde o homem tentou suprimir sua natureza, apenas para libertá-la de outra forma. E se o projeto Menschenwolf realmente sobreviveu, talvez o resultado não esteja mais nas montanhas, nem nas ruínas, mas dentro de nós. Porque, como disse o próprio Eckhart em sua última gravação, o homem evoluiu demais para admitir o que ainda é, mas o instinto não esquece, e um dia o instinto voltará para reclamar o corpo. Os arquivos oficiais negam, os governos silenciam, mas entre as sombras dos Cárpatos e das florestas da Patagônia, algo continua se movendo, algo que não é mito, apenas o eco de um experimento que nunca terminou.